Oi, oi, lindeza, tudo bem? Espero que sim. Então, como eu já falei para vocês no início, a gente vai fazer hoje o nosso colete Brasil. E eu já adiantei uma parte aqui para poder vocês verem, né, como é que ele fica na prática. Olha que coisa mais linda, gente. E aí ele tem esse formato de ondas, né? E fica maravilhoso. Ele vai ficar assim, ó, em pezinho, né? Como vocês já viram ele lá pronto. E aí eu vou te mostrar como é que a gente vai iniciar, como é que a gente vai fazer as trocas de cores e também vou te mostrar o material que a gente vai usar. Então vamos embora direto para o material. Então vamos lá. Eu tô usando a linha Anne, como vocês já sabem que eu amo, sou apaixonada por fazer roupas com a linha Anne, né? E esse colete, para ele não ficar tão pesado, eu não queria usar outras linhas, como barbante barroco e tal. Então, eu tô usando a linha Anne mais uma vez na cor Canaro, tá? Que é o amarelo. Tô usando o azul bique, tá aqui também. Tô usando a Anne da bandeira. E tô usando esse Anne natural, tá? Eu não tô usando o off-white, eu tô usando o natural. Que se você colocar os dois juntos, você vai ver que tem uma diferença, tá? Do branco pro off-white pro natural. Essas são as linhas, então você precisa de tesoura também. Precisa de uma fita métrica para poder a gente trabalhar. E eu tô fazendo com uma agulha 2,5, tá bom? Se você olhar aqui atrás, você vai ver que ele pede para você usar uma agulha 1,75. Mas isso aí vai de acordo com o seu ponto e como você gosta de trabalhar, tá? O meu ponto já é bem apertadinho, então por isso que geralmente eu faço com uma agulha 2,5 para poder ficar um pouquinho maior o meu ponto, tá? Então agora a gente vai direto para nossa aula, eu vou te explicar a parte teórica para depois a gente ir para a parte prática. Então vamos agora para a nossa parte teórica, tá? Não reparem no meu desenho bonito que eu faço sempre. Olha, eu tô fazendo um tamanho G, tá? Pra mim. Mas esse tamanho que eu tô fazendo, ele serve para um tamanho G e um tamanho GG, tá bom? Então, quais são as medidas que você vai precisar? Você vai precisar da largura, tá? No meu caso aqui, a minha largura é 62. Não é 62, na verdade, é 52, mas eu aumentei 10 centímetros porque eu quero meu colete um pouco mais folgadinho. Então, você vai medir aí a largura que você quer. Se você quer um colete bem ajustado, você faz ele bem na medida. Se você quer um pouquinho mais largo, você faz com uns 10 centímetros a mais, tá? Você também precisa da altura da parte do ombro até onde você quer que finalize, né, a sua peça completa. Lembrando que a primeira parte, que é essa aqui que a gente está fazendo, colorida, sem a barra de baixo, você vai contar e vai tirar 10 centímetros. Essa barrinha que a gente vai fazer aqui embaixo, ela tem que ter 10 centímetros, tá? Então, você vai calcular total e você vai tirar desse total, vamos dizer que o seu seja 70 centímetros de altura total. Aí você vai tirar 10 centímetros. E só vai fazer, no meu caso aqui, ó, o valor total da minha altura é 64, tá? Então aqui eu fiz com 54, entendeu? Por quê? Para poder a barra ter 10 centímetros, beleza? Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui no comentário que eu te ajudo. O ombro aqui, que é da onde vai ter o início da cava, até a parte aqui onde vai ter a abertura, né, do nosso braço. É 10 centímetros. E aí você mede em você, se você for mais magrinha ou enfim. E aí você mede também o total. 10 centímetros é só para onde a gente vai fazer até a parte para descer a cava, tá? As costas inteira, aqui, ó, daqui para cá é 62, que é o fundo completo, que é a nossa largura completa, tá bom? Então é isso que a gente precisa. E a manga? A manga é a abertura, que é esse espaço do buraco onde vai passar o nosso braço, que eu vou fazer com 33 centímetros, mas aí você pode fazer com 20, com 30, depende do espaçamento do seu braço, tá bom? Então, vamos direto para nossa aula agora, começar de vez. Deixa eu explicar para vocês o seguinte, a gente começa fazendo nossa peça, nosso colete, pela parte de trás, tá? Então, essa aqui é a parte de trás do meu colete. Então, você vai fazer a largura inteira das costas primeiro, ok? Então, eu tô fazendo aqui 3 em 3 carreiras e vou mudando a cor. Então, o que a gente vai fazer? Todo mundo vai iniciar do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua corzinha aí. A gente vai iniciar pelo off, né? Então, meninas, eu vou ensinar para vocês aqui como é que é o padrão para a gente fazer essas ondas, né? Fazer a mescla do colete. E aí, a primeira coisa que eu vou te dizer é que você precisa da medida da altura, tá? Porque a gente inicia pela altura. Então, eu vou fazer aqui com você, eu vou fazer 20 correntinhas, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que que acontece? Eu vou fazer aqui o padrão para você entender como é que é e depois você vai repetir ele na altura que você precisa, tá? O que que acontece? Eu adiantei aqui, né, a minha peça. E aí, como é que vocês estão vendo? Eu comecei pelo off, azul, amarelo e verde. E aí eu fiz a altura da minha peça inteira. Então, você vai fazer a medida da sua peça inteira, tá? Então, se sua peça total for 60, você vai tirar 10 centímetros e vai fazer 50, porque 10 centímetros é a barrinha embaixo, tá? Então, eu vou fazer o padrão com você aqui, vou te ensinar como é que você vai fazer. Aí, você vai fazer na medida que você precisa, na altura que você precisa. E depois, você vai só continuar fazendo isso em larguras. De 3 em 3 carreiras, você vai mudando a cor, tá? Então, vamos lá. Você vai fazer a sua correntinha aí, do tanto que você precisa. Depois, você vai iniciar fazendo o seguinte. Você vai entrar na segunda correntinha, você vai fazer um ponto baixo e uma correntinha, certo? Depois, você vai fazer mais 3 pontos altos sozinho. Então, você vai fazer mais 2 aqui, ó, 3 no caso, né? E 4. Esse primeiro que a gente fez aqui, ó, um ponto baixo com uma correntinha, ele é como se fosse o nosso primeiro ponto alto, tá? Depois, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo espacinho, tá? Na mesma correntinha. Depois, nós vamos fazer mais 4 pontos altos separados. Então, 1, 2 pontos altos separados agora, tá? 3 pontos altos e 4. 4 pontos altos separados, ok? Agora, você vai fazer assim, ó. Vou te mostrar bem direitinho, bem com calma para você entender. Você vai entrar no próximo espaço, vai iniciar o ponto alto normalmente, mas você não vai finalizar. Ele vai parar aqui, ó. Depois você vai descer no próximo espaço, vai iniciar novamente o ponto alto e agora, tá vendo que ficou as 3 argolinhas lá em cima? Você vai puxar todo mundo. E aí vai ficar como se fosse um ponto alto, mas preso em um só. Agora nós vamos repetir isso novamente. Você vai descer no próximo espaço, vai iniciar um ponto alto, não vai finalizar. Vai descer no próximo espaço, novamente iniciar mais um ponto alto e depois você puxa todo mundo junto. E ele vai ficar desse jeito, tá vendo? É como se fosse um ponto alto só, mas a gente faz 2, tá? Cada um em uma casinha da correntinha. Depois, você vai fazer mais 4 pontos altos separados. Então, 2, cada um em uma correntinha. 3, 4 pontos altos separados, ok? Agora, a gente faz 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Agora, mais 4 pontos altos separados. Você vai fazer esse padrão aqui até o final da sua correntinha, tá? Eu tô fazendo ele aqui pequenininho, mas é só para você ter uma noção. Você vai fazer do tamanho que você precisa aí, tá? 3 pontos altos, 4 pontos altos separados. E agora você vai fazer novamente aquele esquema que eu te falei. Inicia um ponto alto, na próxima casinha mais um ponto alto e depois você puxa todo mundo. No meu caso, a minha correntinha aqui acabou, tá? Mas aí você vai fazer isso por 2 vezes. Então, qual é o padrão? 4 pontos altos, 2 pontos altos juntos, 4 pontos altos separados. Depois você vai fazer esses 2 pontos altos aqui como se fosse um só, a união. Mais 4 pontos altos sozinhos, mais 2 juntos, mais 4 separados e mais 2 uniões, tá bom? Aí você vai virar o seu trabalho. Quando você virar o seu trabalho, não importa onde foi que você finalizou, você vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Você pode ter terminado aqui com um aumento, com 4 pontos altos, não importa. Independente, você vai iniciar com um ponto baixo e uma correntinha. No próximo, você vai fazer mais um ponto alto separado, ok? Aí agora que a gente volta para o padrão. Todas as carreiras nós vamos ter 2 pontos altos desse lado separados e no final a mesma coisa, que é para poder ficar assim, ó, retinho, tá vendo? Para sua peça poder ficar reta. Então, depois dos 2 pontos altos, a gente vai fazer aqui, ó. Você vai caminhando e você vai ver. Se o seu próximo ponto alto for um aumento, como eu tenho aqui, você vai caminhar com pontos altos separados até chegar em cima do aumento, tá vendo? Quando você chegar em cima do aumento, você vai fazer 2 pontos altos no primeiro ponto alto da base, assim, ó. E no próximo ponto alto, você vai fazer mais um aumento.
ok? Se caso você disse assim, Carla, mas a minha peça aqui, quando eu voltei, tava com uma diminuição. Então, você vai fazer como eu vou fazer aqui, tá bom? Porque os padrões, o desenho é o mesmo. A diferença é que a sua pode terminar com um aumento ou com uma diminuição, porque vai de acordo com o tamanho da sua peça, tá bom? É só você prestar bem atenção aqui como é que eu tô fazendo e seguir esse desenho de baixo. A primeira carreira tem que ser exatamente como eu falei, tá? Então, se você tiver dúvida, você volta o vídeo para você fazer o mesmo padrão. Então, depois, se você finalizou com um aumento aqui, você vai descer 1, 2 e 3 pontos altos separados. Lembra que na primeira carreira a gente fez 4 pontos altos separados? A partir da segunda vai ser sempre 3 agora, tá? Aí nós chegamos naquela diminuição, naquelas uniões que nós fizemos. Aí você vai entrar no primeiro espaço, não vai finalizar o ponto alto, tá vendo? Vai entrar na segunda casinha lá da base e agora que você subiu o ponto alto, você finaliza todo mundo junto, ok? Agora você vai para o próximo espaço e vai novamente iniciar mais um ponto alto, não finaliza. Vai na próxima casinha, no próximo espaço, né? Inicia o ponto alto novamente e puxa todo mundo junto. Então, se caso a sua peça aqui finalizou com essas uniões, com essa baixadinha aqui, que aqui é onde desce para fazer a onda, você vai fazer como eu fiz aqui agora e vai caminhar com 3 pontos altos. Se foi com um aumento, que aqui, ó, todas as vezes aqui no final da correntinha, da carreira, você vai fazer 2 pontos altos sozinhos e depois aqui você vai seguir o desenho, tá bom? Aí terminamos essa união, você vai fazer mais 3 pontos altos sozinhos. 1, 2 e 3, ok? Depois de 3 pontos altos sozinhos, nós temos mais um aumento lá embaixo na base, ó. Se você reparar, ó, é só você olhar bem. No primeiro ponto alto, você vai fazer 2 pontos altos juntos. E no segundo ponto, a mesma coisa, mais 2 pontos altos juntos. Então, nós ficamos aqui em cima com 4 pontos altos, tá vendo? Agora, você vai continuar aqui, ó. Vamos dizer que você tá chegando no final da sua carreira aí. Então, você vai fazer no caso, vamos dizer que você precisa de mais 3 pontos altos, né? Como aqui a gente está finalizando a carreira, então você tem que sempre terminar com 2 pontos altos, independente de como é que tá a continuação do seu desenho, tá? Então, você vira o seu trabalho, sobe no primeiro ponto, faz um ponto baixo e uma correntinha. Sempre você vai virar o seu trabalho fazendo dessa forma. Aí você faz um ponto baixo e uma correntinha. No próximo, você faz mais um ponto alto, ok? Então, sempre vai ter 2 pontos altos aqui separados no final da carreira. Agora, o que que acontece? Nós ficamos aqui com os 4 pontos altos de aumento e 2 pontos altos separados. Você vai caminhar aqui, ó, até chegar no aumento. 1, 2 e 3. Por que 3? Porque esses 2 últimos pontos a gente não conta como se fosse do projeto, tá? É como se fosse a subida da sua carreira para poder ficar bem retinho a sua peça. Cheguei aqui em cima dos 4 pontos altos, tá vendo? No primeiro, eu faço um ponto alto sozinho. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Eu vou ficar no próximo, que tem mais 2 pontos altos juntos, tá vendo? Você vai descer no primeiro e vai fazer mais 2 pontos altos juntos. Agora, você vai descer com 3 pontos altos separados. 1, 2 e 3. Sempre agora vai ser 3 pontos altos separados, tá? Então, sempre vai ser um aumento, 3 pontos altos separados. Aí, faz a junção. A junção você vai fazer 3 pontos altos separados, desce no primeiro espaço, inicia o ponto alto, não finaliza. Na próximo espaço, sobe novamente, inicia o ponto alto e finaliza todo mundo junto, ok? Vai mais uma vez no próximo espaço, inicia o ponto alto, não finaliza. Na próxima casinha, inicia mais um ponto alto e finaliza todo mundo junto, tá? Se você colocar na mesa, você vai reparar que ele levemente faz essa ondulação. Agora, vamos fazer 3 pontos altos separados. 1, 2 e 3. Quando você fizer 3 pontos altos separados, você já vai reparar que você chegou no aumento. Então, você vai entrar no próximo espaço e vai fazer 2 pontos altos juntos. E agora, no próximo do lado, mais 2 pontos altos juntos. Isso, vamos dizer que a sua carreira aqui tem 50 correntinhas. No caso da minha, teve 115. Então, eu vou repetindo esse padrão até chegar no final da corrente, tá?
Quando chego no final da carreira, eu faço 2 pontos altos separados e depois 2 pontos altos aqui do lado, beleza? Terminei meus aumentos, aí eu faço mais 3 pontos altos sozinhos. 1, 2 e 3. Finalizei as 3. Agora eu vou fazer o quê? Eu tô no final da minha carreira. Poxa, eu preciso de 2 pontos altos sozinhos. Aqui não dá para fazer mais nada, então eu continuo caminhando com pontos altos sozinhos, tá? A prioridade aqui no final, aqui, você tenha esses 2 pontos altos sozinhos, porque aí ele vai subir o seu colete bem retinho aqui do lado, tá? Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui, ó. Essas 3 carreiras é a crucial. Depois dessa terceira, a gente só vai repetir agora. Então, você vai fazer a primeira base. Não entendeu? Você volta o vídeo do início lá para você ver certinho como eu fiz o padrão. 4 pontos altos sozinhos, 2 pontos altos juntos, 4 sozinhos e 2 junções desses pontinhos que eu te mostrei como faz. 4 pontos altos separados, mais um aumento, 4 pontos altos separados e mais 2 uniões desses pontinhos, tá? É só seguir nessa ordem. Chegou na terceira carreira, você vai fazer uma correntinha aqui, ó, sobe e corta. Aí você corta aqui pra gente iniciar a próxima carreira com a cor azul. Então, veja só, aqui, ó, eu te mostrei como é que a gente vai iniciar o padrão. E se você reparar, ó, é a mesma coisa daqui, tá vendo? Só que aqui, a diferença é que eu fiz ele grandão. Então, o meu aqui, ó, tem 114 correntinhas. Então, você vai fazer o seu padrão desse jeito, como se ele estivesse em pé, né? A gente faz deitado, obviamente, mas depois você vai virar ele para poder ele ficar em pé, certinho? Então, agora eu vou te mostrar como é que eu faço a troca da cor. Então, eu vou pro azul. Então, toda vez que você for trocar a sua cor, você vai fazer um nó corrediço, certo? Como se você fosse iniciar para fazer uma correntinha. Você vai entrar no primeiro ponto aqui, ó, da primeira correntinha que você finalizou a carreira. E você vai entrar e fazer um ponto baixo, ok? Sobe 2 correntinhas. E no próximo espaço aqui, ó, bem do ladinho, você faz mais um ponto alto, ok? Depois, você vai andar de acordo com o seu desenho aí, né? Aqui eu finalizei com vários pontos altos, então eu vou andar com ponto alto até chegar aqui no meu próximo aumento, tá vendo? Então eu vou caminhando aqui, ó. Esquece os 2 primeiros e o desenho só começa a partir de agora. Então, 3 pontos altos seria, né? 4 pontos altos. E aqui eu faço o meu próximo aumento. Todas as vezes que você chegar em cima de um aumento, você vai fazer aqui, ó, sempre vai ter 4 pontos altos. Então, sempre dentro desses 2 aqui do meio, você vai fazer o próximo aumento, certo? Então, fiz um aumento, vou pro próximo, faço mais um aumento. Agora, eu desço 3 pontos altos sozinhos. 1, 2 e 3. Quando eu fizer isso, eu já vou reparar que eu já tô na união, tá vendo? Aí, você vai descer, vai iniciar um ponto alto, não vai finalizar. Desce na próxima casinha, inicia o próximo ponto alto e finaliza todo mundo junto. Até parecer difícil, mas depois que você pegar a ordem certinha, é só repetir, tá bom? Aí a gente vai pro próximo, inicia um ponto alto, não finaliza. Vai para a próxima casinha, inicia mais um ponto alto e finaliza todo mundo junto. Aí eu subo 3 pontos altos separados, 2 e 3, ok? Depois eu chego na minha união. Aí eu faço, no meu aumento, desculpa, aí eu faço mais um aumento, 2 pontos altos juntos e do lado mais 2 pontos altos juntos novamente. Agora eu faço mais 3 pontos altos separados, 1, 2 e 3, ok? 3 pontos altos separados. Agora, quando você estiver chegando no final da sua carreira, você vai verificar. Depois de 3 pontos altos separados, a gente deveria fazer mais uma união. Então, você vai fazer o quê? Você vai ver os seus 2 últimos pontos e vai ver quanto sobra. Só sobrou 2, tá vendo? Então, aqui, ó, dá para eu fazer 3 pontos altos e uma única união, ó. Aí eu faço uma única união, ok? Porque se eu fizer mais uma aqui, eu vou ficar sem os 2 pontos altos separados. Então, eu pego e faço só uma união e 2 pontos altos sozinhos, ok? Desse jeito, ó. Aí eu viro o meu trabalho, subo no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo e uma correntinha. E mais um ponto alto sozinho, ok? Aí eu fiz uma união aqui, sozinha. Aí eu vou fazer mais uma união
para copiar, né? O que a gente tinha feito embaixo. E agora eu venho, aqui é a união, tá, o aumento, tá vendo? Então eu vou contar 1, 2, 3, dá certinho. Aí eu vou fazer 3 pontos altos separados, ok? É só você seguir sempre o desenho. Então a ordem agora, a partir da segunda carreira, é sempre 3 pontos altos sozinhos, um aumento, 3 pontos altos sozinhos, 2 uniões. 3 pontos altos sozinhos, aqui ó, 3, aqui ó, deixa eu colocar, mostrar para vocês, ó. 3 pontos altos sozinhos, 2 aumentos, né? 3 pontos altos sozinhos, 2 uniões. 3 pontos altos sozinhos, 2 aumentos, um em cada casinha. 3 pontos altos juntos e no final depois seria, né, mais 2 uniões, ok? Então aqui estamos em cima de mais um aumento. Então nós vamos aqui, ó, caminhar, né? É que o azul é mais difícil para ver. Aqui, ó. Então temos aqui 1, 2, 3 e agora nós fazemos um aumento. Do lado nós fazemos mais um aumento. E depois nós andamos 3 pontos altos sozinhos. 1, 2 e 3. Terminei, eu vou fazer mais 2 junções. Entro no primeiro espaço, não finalizo. Entro no próximo espaço, inicio o ponto alto e finalizo todo mundo junto, ok? No próximo espaço, a mesma coisa. Inicio o ponto alto, não finalizo. Na próxima casinha, mais um ponto alto e finalizo todo mundo junto. Subo e faço 3 pontos altos separados. Porque se você reparar, quando eu falo assim, subo, é porque essas uniões aqui, ela faz com que o ponto, ele desça, né? A peça desça. Então, eu uso essa metáfora de que a gente, quando tá fazendo o aumento, é você subindo a ladeirinha. Quando você tá fazendo as uniões, você tá descendo a ladeira, tá? Então, nós estamos subindo agora. 3 pontos altos sozinhos. E mais um aumento. Faço 2 pontos altos no mesmo lugar. E no próximo ponto, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora nós descemos a ladeira com 3 pontos altos separados. 2 e 3, certo? E aí vamos dizer que você está chegando no final da sua corrente, da sua carreira. Depois dos aumentos, você faz 3 pontos altos e uma diminuição. Aqui no caso, se a gente fizer uma diminuição, ó, usar esses 2 pontos, eu vou ficar só com um ponto alto para finalizar. Então, a prioridade não é essa. A prioridade é que eu tenha sobras de 2 pontos altos juntos. Então, você continua, ó. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Aí, você faz uma união aqui, ó. Uma união, certo? Uma só. E aqui, você faz 2 pontos altos separados, tá? Lembra que a gente tem essa correntinha aqui, ó. 2 pontos altos, ok? E aí, você vai reparar que a sua peça, ela vai subir reta. Você vai virar o seu trabalho e você vai fazer um ponto baixo e uma correntinha em cima do ponto alto, ok? E você vai continuar, vai fazer mais um ponto alto sozinho, um do lado do outro. Agora, você vai fazer mais uma união, como a gente tinha feito, uma só. E vamos andar mais 3 pontos altos sozinhos. 2 e 3. Quando você fizer isso, você vai perceber que você já está em cima do aumento. Aí, você vai fazer 2 pontos altos juntos e do lado mais 2 pontos altos juntos. Meninas, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me escrever aqui, tá? Nos comentários, que eu vou ter todo o prazer de ajudar. Mais 3 pontos altos sozinhos. 2 e 3, ok? Aí agora, ó, você vai fazer o quê? Tem 3 pontos altos sozinhos, você vai fazer uma união. Desce, não finaliza, desce no próximo espaço, inicia o ponto alto e finaliza todo mundo junto. Desce na próxima casinha, faz o ponto alto, não finaliza. Desce no próximo ponto alto, faz mais... No próximo espaço, faz mais um ponto alto e finaliza todo mundo junto, tá? E agora você só... Desculpa. Você sobe fazendo mais 3 pontos altos sozinhos, ok? E agora a gente já tá no próximo aumento. Então, eu faço mais 2 pontos altos juntos. E do lado, mais 2 pontos altos juntos. Agora, eu desço fazendo mais 3 pontos altos separados. 1, 2 e 3. Fiz isso. O próximo seria fazer uma diminuição, uma junção, né? Então, um ponto alto, na próxima casinha mais um ponto alto e finalizo. Aí, aqui só me sobra 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos separados, ok? Desse jeito. E aqui a gente finaliza a nossa terceira carreirinha azul. Aí eu faço um pontinho, como se fosse uma correntinha, puxo a argola e corto. Então, meninas, esse é o padrão
que você vai seguir o seu colete inteiro. Então, repara, a gente tá fazendo ele deitado, né? Depois você só vai virar a sua peça e ela vai ficar assim, em pezinha, né? Como se as cores tivessem... Eita, que eu me embolei toda agora! Como se as cores tivessem sido feitas em pé, né? Então, esse é o padrão. Aí, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai mudar a cor para amarelo, depois você vai mudar a cor para verde, e depois você volta para o off-white de novo, ou para o branco, se você estiver usando, tá? Então, agora que você já aprendeu aqui, ó, fazer o padrão que eu ensinei para você, você vai fazer o quê? Você vai fazer a largura que você precisa, tá? Então, a primeira medida que você fez da sua correntinha foi a altura, beleza. Agora, você vai caminhar de 3 em 3 carreiras até você ter a largura que você precisa. Aqui, não vai dar no vídeo inteiro, mas no meu caso, eu fiz 62 centímetros de largura, tá? Então, deu aí bastante fileirinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ok? Deu 23, cada uma com 3 carreirinhas. Então, eu fui fazendo 3, trocando de cor, 3 trocando de cor, ok? Você vai fazer primeiro essa primeira parte, que é as costas do seu colete, certo? Quando você finalizar essa largura do colete da sua peça, você vai cortar e nós vamos iniciar a parte da frente. Então, eu já finalizei aqui, né, que essas são as minhas costas, com o padrão que eu fiz, você vai fazer a sua. Finalizou o tamanho das suas costas, da largura, você vai guardar esse aqui um pouquinho, por um tempinho, e vai iniciar a parte da frente. A parte da frente, você vai fazer a mesma coisa. Agora, deixa eu te mostrar só uma coisa, ó. Aqui é a minha peça, certo? Aqui é o verso da peça. Então, eu coloco ela para eu ver onde é que eu finalizei a última carreira aqui. Eu finalizei com o amarelo, tá vendo? Depois do amarelo é para vir o verde. Então, aqui, a minha frente, eu vou iniciar com verde. Por quê? Porque se eu começar com off-white, vai ficar estranho. O que eu quero é que dê continuidade das cores. É como se eu tivesse, ó, colando ele aqui do lado, tá vendo, ó? Só que aqui vai ficar solto, porque aqui é onde vai passar o seu braço, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai ver qual é a cor próxima da que você terminou e você vai iniciar a sua frente. A frente, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai iniciar com a mesma altura. Então, a quantidade de carreiras que você começou você vai começar essa aqui. Só que a gente agora vai fazer separada, tá? Então, você vai fazer aí o mesmo tamanho. Agora, a diferença é que você vai fazer aqui primeiro 10 centímetros iguais até o final, certo? No mesmo tamanho, mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras, certo? Depois que você fizer esses 10 centímetros aqui, ó, que no meu caso deu 4 bloquinhos de 3. Mas essa parte eu preciso explicar bem detalhado para vocês compreenderem, tá? Não é difícil, mas a gente precisa fazer certinho para poder dar o caimento que a gente precisa, tá? Então, eu fiz aqui, ó, as minhas e deu 10 centímetros. Esse aqui é o meu ombro, ok? Eu acredito que para você vai ser a mesma coisa se você estiver fazendo tamanho G. Se você estiver fazendo um tamanho P ou M, então provavelmente o seu ombro deve ser 8 ou 7, tá? Então você mede aí o seu ombro, ó, só para você ter uma noção aqui, ó. Como eu fiz aqui no desenho. O ombro é essa parte aqui, ó, da frente, porque a gente vai fazer uma cavinha aqui, beleza? Então vamos lá. Eu fiz aqui 10 centímetros, aí eu vou guardar. O que agora eu faço para facilitar também a minha vida? Eu conto quantas carreiras tem aqui e eu vejo quantas deu 10. Deu 4, certo? Então aqui, lembrando que essas 4 últimas, 1, 2, 3, 4, eu também vou fazer igual. Então vai sobrar esse meio aqui, ó. Aí esse meio agora é o que eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai começar a fazer a nossa cava. Então o meu meio vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras de 3 pontos altos cada, certo? Então, agora eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazendo essa diminuição para poder você ter sua cava bem bonita do seu colete, tá? Então, meninas, vamos dizer aí que vocês já finalizaram as costas de vocês, tá? E já começou a fazer a parte da frente. Você fez a parte da frente, fez 10 centímetros inteiro, completo, sem mudar nada. Você vai escolher um dos lados, tá?
ou aqui embaixo, para você agora começar a fazer sua diminuição. Eu vou começar fazendo bem aqui em cima nessa ponta, que é onde eu vou começar a minha carreira, tá? Então, sempre onde eu iniciar a minha primeira diminuição, eu vou continuar fazendo diminuição e embaixo ela vai continuar igualmente, sem nenhuma mudança, tá? Então, a minha próxima cor agora é verde. Então, eu dou aqui o meu nozinho corrediço. Como nós agora vamos fazer diminuições, então você vai pular os 2 primeiros pontos que a gente fazia sempre, vai entrar aqui, ó, pulei 2, 1, 2, aí você entra no terceiro, tá? Eu esqueci que agora a gente vai começar a fazer diminuição. Então você entra aqui, ó, pega a sua argolinha, eita, tô meio atrapalhada agora. Entra aqui, ó, no terceiro ponto, faz um ponto baixo e 2 correntinhas, certo? Nós pulamos 2 pontinhos. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai fazer mais um ponto alto, ok? Você já vai reparar que a gente já fez essa diminuição menor. E agora eu vou continuar o mesmo padrão que eu estava fazendo. Não tem mudança. A única mudança é que agora, nas próximas carreiras, eu vou diminuindo até a minha peça aqui no meio ter 30 centímetros só, para poder eu fazer o meu abertura, né, do meu colete, o Vzinho. Então, eu vou continuar o meu desenho do mesmo jeito que eu ensinei para vocês lá. 3 pontos altos separados, 2 uniões, 3 pontos altos separados e faço o aumento, ó. Aqui eu tô fazendo a união, ó. Tá vendo? Faço mais uma união aqui, ó. Do mesmo jeito que eu ensinei lá no início para vocês. Aí subo 3 pontos altos. Agora, ó, quando eu chego no meu terceiro ponto, já é meu aumento. E assim eu vou fazendo, tá? Até o final. Então, você vai começar a diminuir e quando eu chegar na próxima carreira, eu já te mostro. Meninas, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ó. Aqui é a largura, é a parte de trás da minha peça. É a largura do ombro, ó. Eu dobrei e dobrei a outra largura do ombro para trás para eu saber quantas carreiras iriam sobrar aqui no meio, tá? Então, aqui no meu meio sobrou 45 carreiras. Então, você também faz isso para ver quantas vai sobrar para você. Para você, porque a partir dessa aqui, ó, do ombro, que é onde a gente está fazendo a diminuição, ó, tá vendo aqui? Aqui, nesse meio, tem que ter 45 carreiras, no meu caso. A sua pode ter 20, 30, vai de acordo com a largura, né? Então, você vai pegar a quantidade que sobrou aqui no meio, tirando o espaço do ombro, ó, dos dois lados, que são 20 centímetros, e você vai dividir isso aqui por 2, para você saber a metade exata onde vai chegar o V da sua peça. Então, só para você entender certinho do que eu tô falando, aqui tem 45 carreiras, eu dividi por 2 e deu 22,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 22 carreiras de diminuição desse lado, e na 23 eu vou fazer repetir igual, porque são 45. E depois, mais 22 eu vou fazer aumentando, que é para subir o meu Vzinho, tá? Vou te mostrando passo a passo. Prontinho, meninas, ó, eu fiz aqui minha primeira diminuição e eu tô chegando no final da minha carreira. Aí no finalzinho da minha carreira aqui, ó, eu vou fazer normalmente, nada mudou. Aqui é a mesma coisa, tá? E depois que eu terminar, que eu virar o meu trabalho, continua sendo a mesma coisa desse lado aqui. Porque esse é o final da minha camisa, tá? Aí eu vou virar meu trabalho, vou fazer normalmente um ponto baixo, uma correntinha e vou continuar o meu trabalho como normal, né? A diferença é quando eu chegar aqui em cima. No meu caso, eu já sei que eu vou precisar de 20 carreirinhas com diminuição. Então, a cada 22 no caso, cada carreira dessas 22, eu vou diminuir 2 pontos aqui e eu vou medindo para ver se aqui tem 30 centímetros, tá? Mas aí eu vou te mostrando conforme eu for caminhando. Então, eu virei meu trabalho, vou seguir normalmente aqui até chegar lá no início. Quando eu chegar aqui nessa ponta, eu vou diminuir mais 2 pontos e volto com você. Prontinho, meninas, ó, tô chegando aqui, ó, no final da minha carreira, né? E aí, deixa eu só ver aqui, pronto, tô chegando aqui no finalzinho, aqui eu tinha feito a primeira diminuição, então quando eu chegar aqui em cima, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, quando tiver faltando 2 pontos, eu paro. Eu continuo aqui fazendo a ordem, né, do meu motivo, mas quando tiver faltando 2 pontos, eu paro para poder diminuir. Então, aqui, ó, 1, 2, aí parei. Faço meu último ponto e paro, certo? Aí eu viro meu trabalho. Agora, eu ando aqui, ó, 1 ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos para começar no próximo, ok?
Aí eu faço um ponto baixo, subo uma correntinha e continuo o meu trabalho. Então, todas as vezes eu vou fazer isso. Eu vou pular sempre 2 pontos para poder fazer tipo essa escadinha aqui, ó, para ir subindo, tá? Para ir subindo não, né? Para ir diminuindo. Ai, meninas, eu tô há alguns dias já pregada nesse colete, porque montar uma peça, na verdade, é um desafio bem grande, mas eu amo ensinar e eu amo criar, então é por isso que eu tô aqui. Espero que vocês realmente estejam gostando, espero que vocês façam mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Eu gosto realmente de saber o que vocês estão achando, se tá difícil, se tá fácil. E vamos embora, criar muita coisa nova por aqui, que a gente tem muita criatividade, né? Então, a partir de agora, você vai fazer esse mesmo esquema. Você vai fazer a sua carreira, né? Com a quantidade que você precisa aí de diminuições. E todas as vezes você vai diminuir 2 ou 3, vai de acordo com o quanto você precisa, né? Eu vou fazer até eu chegar essa linha inteira aqui, ó. Pode ver que aqui começa a minha peça e aqui termina a minha peça. Então, daqui do final para cá, eu preciso que ela tenha 30 centímetros. Eu quero que minha cava desça até chegar a 30 centímetros, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou precisar de 22 carreiras fazendo essas diminuições. Então, todas elas eu vou diminuir 2 pontos ou 3 pontos se for preciso, mas aí eu vou medindo até chegar na quantidade certinha para ficar o V. Eu vou fazer as minhas 22 aqui, com essas diminuições, agora que você já sabe, né? E aí depois, quando eu chegar bem no meio, que a gente for subir a parte do V, aí eu vou voltar para te mostrar como é que a gente faz, tá bom? Meninas, veja só, dica boa é dica compartilhada, não é isso? Então, eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, que eu comecei a fazer minhas diminuições, tá? E como eu disse para vocês, eu vou precisar de 22 carreiras com diminuições. Então, aqui, ó, eu fiz dois pontinhos, né, de diminuições, só que a partir dessa branca aqui, eu fiz com pontos baixos. Se você reparar, ficou bem mais alinhado e ficou bem mais justo, assim. Quando a gente for fazer a nossa barra daqui, vai ficar bem melhor e bem mais bonito. Então, eu vou te mostrar como é que eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo 3 diminuições em todas as carreiras. Então, como é que eu estou fazendo? Ó, eu tô finalizando, né, essa carreira aqui, ó, essa aqui que eu tô fazendo. Então, eu vou te mostrar bem certinho como é que eu tô fazendo, ó. Eu fiz aqui no final 3 pontos baixos, ok? Eu fiz aqui no final 3 pontos baixos. Esses 3 pontos baixos é minhas diminuições, tá? Então, aqui, ó, eu venho andando na próxima carreira. E quando eu chego aqui nos meus pontos altos dessa carreira aqui, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Então, eu só vou fazer os meus pontos, a minha sequência, até faltar 3 pontos altos, ok? Então, deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo aqui? Então, eu tenho mais um ponto para fazer aqui, ó. Aí eu faço. Faltando os meus 3 últimos, eu vou fazer ponto baixo. 1, 2 e 3, certo? 3 pontos baixos. Aí eu viro o meu trabalho, volto no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. 1 ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e 3. Em cima dos 3 pontos baixos que eu fiz. Aí eu entro no próximo ponto alto e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, certo? Esses pontos baixos seria os 3 pontos que ficaria sem fazer para fazer a diminuição. Então, eu estou fazendo nesse esquema para poder ficar bem melhor quando eu for fazer a minha barra aqui do colete, tá? Então, se você quiser seguir essa métrica, né, essa dica, você pode fazer, porque o Vzinho do seu leque, do seu colete, eita, vai ficar bem melhor, tá bom? Vai ficar bem mais bonito. Mas também, se você quiser continuar fazendo como eu estava fazendo aqui, só diminuindo 2 ou 3, também não tem problema nenhum, tá? A gente ajusta isso depois, quando a gente volta fazendo a barra. É porque desse jeito vai ficar bem um crochê mais chique, mais refinado, beleza? Então, essa é a dica que eu queria trazer para você. Aí eu tô aqui, ó, essa é a minha carreira 18, tá? Então eu vou fazer ainda 19, 20, 21, que é a azul, e a 22, que é a amarela. Então eu vou parar de fazer diminuições quando eu chegar na primeira carreira do amarelo. Aí eu volto com vocês para eu te mostrar o andamento mais para frente, tá bom?
Prontinho, prontinho, ó. Fiz minhas 22 carreiras com diminuições, tá? Essa aqui é a minha carreira 22. Aí, o que que agora eu vou fazer? Eu vou voltar fazendo mais uma carreira aqui, só que essa eu vou fazer completamente igual, porque essa é a minha carreira 23, que é a carreira da metade do meu trabalho, é a metade do meu colete, certo? Então, a gente veio descendo, fazendo até a metade do colete. Aí, quando você chegar no meio mesmo, você vai fazer uma carreira igual. Então, eu vou vir caminhando aqui completamente igual. Onde tem esses 4 pontos baixos, eu também vou fazer 4 pontos baixos. E na próxima carreira, eu vou começar a fazer aumentos para poder começar a subir o meu Vzinho do meu colete, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tô chegando aqui no final da minha carreira e essa é a minha carreira 23. Como eu falei pra você, essa é a minha carreira do meio exato da minha camisa. Então, eu tô fazendo nada mais, nada menos do que a mesma coisa da carreira 22. Eu tô só copiando. Então, aqui, onde tem ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo também. E onde precisava dos pontos, eu fui fazendo na mesma ordem, tá? Então, essa aqui é a minha 23 e eu chego exatamente no meio da minha camisa. Então, se eu pegar aqui, ó, a minha fita métrica, se eu colocar ela do final aqui até essa ponta aqui, ó, eu vou ficar exato com 30 centímetros, tá vendo? Certinho. Então, é isso que você precisa fazer. O seu meio aí precisa descer até chegar a 30 centímetros, tá? Aí você vai virar o seu trabalho. E agora, o que que você vai fazer e eu também? A gente agora vai subir. Então, aqui a gente veio diminuindo. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira e nós vamos aumentando. Então, vamos dizer que nessa carreira aqui, 22, eu diminui 4 pontos altos, né? Então, agora eu vou começar a aumentar 2, 3. Então, se você diminuiu 3 pontos altos, 3 pontos, no caso aqui, ó. Se você diminuiu 3 pontos, você vai aumentar 3 pontos. Então, cada carreira você vai espelhar. A próxima que eu vou fazer aqui, eu vou espelhar dessa. Então, quanto eu diminuir aqui, eu vou aumentar aqui desse lado, tá? Então, como é que vai ser? Entender bem certinho, tá? Vamos dizer que essa 23 aqui, ela morreu. A gente fez 22 de diminuição e agora a gente tá zerando. Então, agora a gente vai iniciar mais 22 carreiras aumentando. Então, quando você iniciar aqui, ó, no começo, a gente, nessa aqui, ó, na 22, se você olhar bem, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, eu vou aumentar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu faço mais uma e volto na número 4. Na número 4, aqui, ó, eu vou fazer 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, ok? Esses 4 que eu diminuí, eu fiz 4 correntinhas aqui, ó, com 4 pontos baixos para aumentar a minha peça. Aí, em cima do ponto baixo, eu vou caminhar com ponto alto, porque aí eu vou voltar para fazer o desenho do que eu tô fazendo aqui. Então, aqui você vai iniciar onde tá. Se tá iniciando com uma junção, você volta fazendo uma junção, certo? E aí eu volto caminhando aqui, ó, fazendo mais uma junção e vou voltar a fazer meu desenho normalmente, do jeito que eu tava fazendo no restante, tá? Eu vou fazer até o final e aí eu vou voltar com você. Quando eu chegar aqui nesse final, não muda nada, né? Aqui a gente volta fazendo a mesma coisa. E quando eu chegar nessa ponta aqui, eu vou voltar com você para te mostrar como é que eu faço para o nosso Vzinho, ó. Se você reparar bem, ele começa a fazer esse bico aqui, ó. E aí ele vai começar a subir para fazer o nosso V. Ó, eu cheguei aqui no final da minha carreira, aí eu faço mais uma correntinha e corto, né? Porque aqui no caso eu já fiz 3 carreiras de amarelo, tá? Eu fiz uma de diminuição para chegar no que eu precisava, aí fiz outra igual, repetindo a mesma coisa, e fiz outra subindo o aumento. Então agora eu preciso da minha cor verde. Então eu vou pegar ela aqui, ó, vou fazer meu nó corrediço e vou iniciar aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Lembra que eu copiei daqui, ó, aqui eu diminui 4, aqui eu aumentei 4. Aí eu venho nessa próxima azul e vejo quantas eu diminuí. Então, eu diminui 4 de novo, tá? Nessa primeira azul aqui, ó. Então, eu vou entrar nesse primeiro ponto baixo, desculpa, eu vou entrar nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, bem na pontinha dele, faço um ponto, e faço 1, 2, 3, 4, 5 novamente. Aí eu vou descer e vou fazer mais 4 pontos baixos, certo?
Porque lá eu diminuí 4 pontos baixos. Então, aqui eu vou aumentar 4 pontos baixos, porque agora a gente tá subindo. Aí eu vou entrar no primeiro ponto baixo do amarelo e vou fazer um ponto alto. E vou caminhando de ponto alto em ponto alto até finalizar os meus 4 pontos baixos. E aí eu chego no começo aqui da minha carreira normal. Aí eu entro, continuo fazendo ponto alto e vou continuar seguindo o meu desenho que eu preciso aqui. Então, cheguei onde for junção, você faz junção. Onde for aumento, você faz aumento e continua normalmente. Essa é a lógica, ó, para ela começar a subir, tá vendo? Então, eu vou caminhar com o restante da minha carreira até o final. E aí, quando eu chegar aqui no final, eu vou virar meu trabalho e vou voltar fazendo a próxima. Já volto prontinho, ó. Eu caminhei, né, até o final, aí eu voltei. Quando eu chego aqui, ó, o que eu faço? Eu pego, desço nesse mesmo ponto e faço ponto baixíssimo aqui do lado, ó. Onde tá esse ponto, tá vendo? Eu desço fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui onde tinha um ponto baixo. Lá da outra, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou virar um pouquinho aqui meu trabalho, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu faço aqui mais 4 pontos baixos. 1, 2. Você também tem a opção de finalizar essa carreira, cortar o fio e fazer as 4 correntinhas. Mas eu faço assim porque aí você já junta na mesma carreira. Aí você vem aqui em cima novamente, ó, daquele primeiro ponto que a gente fez, ó, e você fecha com um ponto baixíssimo, tá vendo? Aí assim você sobe mais um pouquinho da sua carreira, ó. Deixa eu mostrar. Porque cada carreira agora que a gente fizer, a gente vai ter que fazer um aumento de mais 4. No meu caso, porque eu diminuí 4 pontos baixos em todos eles. Eu fui diminuindo, né? Então, agora eu tenho que fazer 4 em cada uma delas, certo? Então, para eu não ficar cortando o fio toda hora, aí eu pego e faço assim, essa pequena emenda aqui, tá? Aí eu faço aqui, ó. Agora vai ter que cortar de qualquer jeito. Aí você corta. E nós vamos agora para a terceira carreira. Então, eu entro aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente acabou de fazer. Faço aqui meu nó corrediço. E aí eu entro aqui nesse espaço, deixa eu colocar do jeito certo. Entra aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? Vamos subir mais 4. 1, 2, 3, 4. Porque essas 4 aqui que eu fiz agora foi dessa segunda carreira, tá? E essa agora que eu tô fazendo vai ser da terceira. Então eu fiz 5 correntinhas, aí volto fazendo mais 4 pontos baixos. Aqui, ó. 3 e 4. Aí, nesses pontos baixos que a gente fez aqui, a gente vai subir fazendo ponto alto, ok? 1, 2, 3, 3 e 4 pontos baixos naqueles pontos baixos que a gente acabou de fazer, tá vendo? Aí, agora eu vou subir aqui em cima dessa segunda carreira e vou continuar trabalhando normalmente. Então, você vai subir aqui, ó, vai continuar fazendo ponto alto, tá vendo? Agora a gente tá fazendo em cima da segunda carreira. E aí, porque a gente precisa de ter 3 cores em cada uma, né? E aí a gente vai voltar agora fazendo o nosso desenho. Então, meninas, basicamente, parece, né, ser difícil, mas não é. Você só tem que ir fazendo esses aumentos aqui em cima. Então, você tem 2 opções. Ou você termina a carreira e corta e faz a correntinha e volta fazendo os pontos baixos. Ou então você só vai aumentando, como eu tô fazendo, né? Sem cortar. Eu prefiro porque assim fica menos fio para poder eu arrematar no final. Então é basicamente assim que eu vou levantando as minhas próximas carreiras. Então eu vou fazendo desse jeito. Se você reparar, você já vai ver que aqui já fez um Vzinho. Então aqui diminuiu e aqui a gente consequentemente tem que ir aumentando. E eu vou fazer isso pelas minhas próximas 22 carreiras, né? Vou aumentando mais 4 pontinhos baixos em cada uma, até eu finalizar. E quando eu finalizar 22 carreiras assim, desse mesmo jeito, aí eu vou voltar e vou fazer aqui, ó, 3, 6, 9, 12 carreiras totalmente completas para fazer o restante do ombro do outro lado do colete. A parte da frente é a parte que mais dá trabalho, porque é a parte que tem mais detalhe, é a parte que precisa, né, ter aumento, diminuição, então precisa ter um pouco mais de atenção. Mas no final, vale muito a pena, né? Vale ou não vale? Coloca aqui pra mim nos comentários se tá valendo a pena todo esse trabalhão aí, se o seu colete tá ficando bonito. E se você estiver gostando, não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal pra você não deixar de receber todos os novos conteúdos que chegarem por aqui, tá?
Meninas, tô chegando no final, ó. Aí vim te mostrar como é que ele vai ficando, tá? Ele vai ficando desse jeito. Esse é o plano dele ficar assim, ó. Se você não quiser uma cava tão funda, tudo bem também. Você pode fazer menor, tá? E aqui, só para te dizer que, se caso você achar que ficou muito difícil para você entender, você pode cortar todas as carreiras aqui no final, quando você finalizar, e iniciar aqui com a correntinha, como eu falei para você, tá? Faz a correntinha e aumenta os pontos que você precisa. Eu tô agora na minha última carreira de aumentos. Então agora, depois dessa, eu vou fazer o meu ombro, que é essa parte aqui, ó. Que não tem diminuição, não tem aumento, é tudo igual. Então, são 4 bloquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sem aumento e sem nenhuma diminuição. Então, no caso aqui, como eu tô do lado desse lado que já tá subindo, então agora é só eu fazer 2 pontos altos aqui do lado e continuar normalmente todo o meu trabalho até o final. Quando eu chegar lá no final, eu tô aqui na terceira da cor azul, eu vou trocar pro amarelo, mas aqui eu não vou mais fazer aumento, nem diminuição, nem nada. Eu vou fazer como esse outro lado aqui e vou completar as carreiras que faltam, tá? E aí você também vai completar as suas para a gente poder finalizar essa parte do colorido. E a gente vai fazer depois, né, que a gente terminar essa parte do ombro, a gente vai fazer a parte da... Ai, as barras, me embolei toda, não foi? As barras. E vamos fazer também a costura, né, da lateral. Então, nós vamos fazer agora finalizar essa parte do ombro, só para eu te mostrar mais uma vez, ó, ela tá ficando assim. E aí, nós vamos depois costurar aqui do lado, com a parte de trás, deixar a parte do braço para passar. E vamos fazer, vou ensinar para vocês fazer a parte dos acabamentos. Meninas, só mais uma coisa, mais uma de muitas, né? Tô falando muitas coisas para vocês. Olha, a mesma quantidade de pontos de carreiras, né, que você tiver atrás, você tem que ter na frente, tá? Então, a primeira parte que a gente fez, que foi as costas, a gente fez, iniciou pela altura e depois a gente fez na largura que você precisa. Então, a minha deu 68 carreiras no total, tá? Não foi de blocos, não. De bloquinhos de 3, não. Foi carreiras mesmo. Então, aqui na minha frente tem que ter 68 também. Então, você conta aí direitinho para poder você ter a mesma quantidade de carreiras na frente e atrás, tá bom? Então, eu tô finalizando aqui essa 22, que era a minha última carreira de aumentos. E agora eu vou fazer mais 12 carreiras sem nenhum aumento. Então, eu vou iniciar aqui no começo e vou fazer até o final, sem aumento, sem diminuição, por 12 vezes, tá? De 3 em 3 carreiras eu vou trocando a cor. E assim você vai fazer na sua também, e já já a gente volta para fazer as finalizações e acabamentos. Meninas, chegamos no final, né, da nossa parte da frente. Então eu trouxe ela aqui já montada para você ver, montada assim, né, por cima da parte de trás, para você ver mais ou menos como é que ela fica, tá? Então, como eu disse para você, eu fiz aqui os aumentos até essa parte, 22 carreiras, e depois eu fiz mais 4 bloquinhos com 3 carreirinhas cada de uma cor, sem nenhum aumento, tá? Então ficou essa base aqui. E se você está até agora comigo, primeiro eu quero agradecer, e segundo eu quero dizer que essa primeira aula nós estamos finalizando. Então agora você vai para a aula 2, para eu poder te mostrar como é que a gente vai fazer o acabamento, como é que a gente vai fazer a costura aqui dos lados, tá? Então, até a próxima aula, até já já, pra gente finalizar esse colete lindo.